Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Boa tarde, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês um devocional a partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 35 ao 38. Peço que os irmãos acompanhem a leitura na Bíblia de vocês, que diz assim: Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus, não há outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu, e na terra lhes mostrou um grande fogo, e do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações onde vocês estão morando agora. O contexto dessa leitura é Moisés falando ao povo de Israel no deserto, que ficava na terra de Moabe, num período em que os israelitas já haviam caminhado por 40 anos no deserto e estavam prontos para poder tomar posse da terra de Canaã. Nos versículos anteriores desse capítulo 4 que nós lemos, Moisés está basicamente aconselhando esse povo a ser obediente a Deus, às ordens e às leis dele, e advertindo-os contra a adoração de ídolos. A partir do versículo 32, Moisés diz ao povo de Israel, para eles: estudarem o passado, toda a história desde a criação da humanidade, caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já viu ou ouviu de haver acontecido uma coisa tão impressionante como esta. Seguindo esse conselho de Moisés, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos que esse povo passou por grandes crises na sua história. Vemos lá nos capítulos iniciais de Êxodo, capítulo 1 e capítulo 2, que se levantou um novo rei sobre a terra do Egito, um novo faraó, que decidiu escravizar o povo de Israel e matar todos os meninos judeus. Essas eram situações de crise que esse povo passou na sua história. No versículo 34, Moisés diz ao povo de Israel para que eles se lembrem da forma maravilhosa como o Senhor os libertou da terra do Egito, da escravidão que eles estavam passando por lá, por meio de pragas e milagres maravilhosos, e também dos feitos espantosos que o Senhor fez no meio deles no período que eles estavam no deserto. O deserto foi um momento que esse povo passou por necessidades, como sede, fome, sendo todas essas provações um período de crise que esse povo passou também na sua história. Aí no versículo 35 que nós lemos, está escrito assim: que Deus deixou que eles vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Nesse contexto, é no sentido de que o povo de Israel conhecesse a soberania do Senhor diante de outros deuses. Mas eu penso também que é no sentido de que eles tão somente conhecessem o Senhor. E aqui eu creio que tem um primeiro ensinamento para nós, que crises, elas servem aos desígnios do Senhor. Então, que nesse momento em que nós também estamos passando por uma crise, a crise do coronavírus, que a gente possa aproveitar esse momento para buscar mais ao Senhor e conhecê-lo mais também. No versículo 36, fala daquele momento em que Deus falou com o povo de Israel por meio de um fogo que desceu sobre o Monte Sinai, um grande fogo, que subia fumaças ao céu como fumaça de uma grande fornalha. Deus teve esse contato com o povo, como diz aqui no versículo 36, para ensiná-los. Eu creio que aqui tem um segundo ensinamento do texto para nós, que crises também são momentos de nós recebermos ensinamentos do Senhor. No versículo já 37 e 38 nos fala sobre o amor, a lealdade e o cuidado do Senhor. Pois aqui no versículo 37 diz que Deus amou os antepassados do povo de Israel, isto é, Abraão, Isaac e Jacó, e cumpriu as promessas que havia feito a eles de que iria os conduzir à terra de Canaã. Então a gente vê aqui que o Senhor foi fiel. No versículo 38 diz que Deus foi expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que o povo de Israel. De fato, quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente lembra que eles lutaram contra povos que tinham exércitos mais fortes, que tinham cidades com muralhas, e no entanto o Senhor foi à frente deles, ajudando-os. Aqui tem o terceiro ensinamento desse texto para nós, que desertos, isto é, crises,
são também momentos de nós experimentarmos do amor, da fidelidade e do cuidado do Senhor, em detalhes pequenos ou grandes, em que são manifestados a ajuda do Senhor no nosso dia a dia. Assim, nós nos sintamos seguros no Senhor, porque quando a gente olha para essa história do povo de Israel, e a gente vê que eles passaram por crises na sua história, a escravidão a qual eles foram subjugados, e esse período de 40 anos caminhando no deserto, a gente vê que tudo isso serviu ao Senhor. Então eu penso também que essa crise do coronavírus que nós estamos passando, e também as crises individuais da nossa vida, tudo isso serve aos desígnios do Senhor. E também são momentos de nós aproveitarmos para poder conhecermos mais ao Senhor, podermos receber ensinamentos de Deus e experimentarmos também da sua fidelidade, do seu amor e do seu cuidado conosco. Por fim, irmãos, eu gostaria de deixar os últimos versículos que falam muito ao meu coração também, que está lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que diz que as provações, elas também são importantes na caminhada cristã, porque elas geram em nós perseverança. E essa perseverança ela nos ajuda a sermos mais íntegros. Que Deus abençoe a todos.